Convido você a abrir a palavra de Deus, livro de Deuteronômio. Hoje começa mais um daqueles textos desafiantes, né? Eu preguei os 10 mandamentos em Êxodo 20, já deve fazer uns 3 anos, entre 2 e 3 anos. Esse texto aparece 2 vezes na Escritura, os 10 mandamentos, Êxodo 20 e agora Deuteronômio 5. Isso poderia redundar poderia ser um motivo de você dizer, então nós vamos escutar tudo de novo. A primeira resposta é sim. Vai escutar tudo de novo, porque se está na Escritura 2 vezes é porque Deus quer que a gente ouça mais de uma. Mas eu não pretendo repetir os sermões, mas abordar os mandamentos de uma forma distinta. Até porque o contexto em que eles foram colocados aqui é na entrada da terra, né, e lá é na saída do Egito. Então somente isso você já percebe que há uma motivação diferente. Lá Deus entregou a lei para o seu povo depois de ter salvado o seu povo do Egito. Mas eles iam ter toda a caminhada pelo deserto. E agora uma outra geração, lembre-se bem disso, não é a geração que saiu de lá que vai ouvir a lei, mas é uma outra geração, porque aqueles morreram no deserto. Esses que são novos na fé precisam ouvir a lei novamente antes de entrarem na terra. Daí mais um motivo para que você entenda isso. As gerações precisam ouvir a pregação da lei e do Evangelho. Então, há uma geração da nossa igreja que ouviu, a outra que chegou depois. Então, esses também precisam ouvir. É óbvio que eles ouvem a pregação dos 10 mandamentos. Todos os sermões você tem implicações dos mandamentos. Mas aqui nós vamos parar para meditar, para estudar exatamente, especificamente, mandamento por mandamento. E fazer isso à luz do Evangelho, né? Para que ninguém pense que a gente vai aqui simplesmente estudar a lei. A gente vai ter 11 sermões sobre a lei, simplesmente, mas é lei e o Evangelho. E eu citei 11 sermões porque realmente são 11 sermões, dado que nós temos um prefácio e 10 mandamentos. Hoje nós vamos ver o prefácio e aí nas próximas semanas um mandamento por domingo. Há uma confusão nos mandamentos. Por exemplo, se você for olhar pelo viés católico romano, algumas pessoas vão tentar saber a sequência dos mandamentos olhando para o Google, por exemplo, que segue uma tradução romana. E vai dar, por exemplo, o 7º mandamento, ele vai estar como o 8º, que é nosso. Porque a confusão se dá, dado que o romanismo ele mudou a interpretação do 1º e do 2º mandamento. Nós entendemos que o 1º mandamento é não terás outros deuses diante de mim. E o 2º, não farás para ti imagem de escultura. E para tentar, de alguma maneira, mostrar para os romanos, né, para os fiéis, que fazer imagem não é pecado, então a Igreja Católica Romana uniu o 1º com o 2º mandamento, para dizer que você deve adorar o verdadeiro Deus, mas você não pode fazer imagem de outro Deus. Quando você une o 1º com o 2º, a argumentação deles é o seguinte: não farás para ti imagem de escultura de outro Deus, mas do Deus verdadeiro você pode fazer. Você não tem base histórica nenhuma para isso. Nenhum judeu, né, a quem foi dada a lei e é preservada a lei, nenhum rabino nunca interpretou os 10 mandamentos dessa maneira. É exclusivo da Igreja Romana, com os seus equívocos para tentar subsidiar a idolatria que lá rege toda a adoração. Então nós vamos seguir a sequência bíblica, do 1º até o 10º mandamento. E também não há confusão aqui, que é esclarecida pelos nossos catecismos, em juntar o prefácio com o 1º mandamento. Mas a pergunta 101 do breve catecismo, ela deixa muito clara: existe um prefácio, existe o 1º mandamento.
Porque eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão, é o prefácio. Não terás outros deuses diante de mim, é o primeiro mandamento. E esse prefácio, ele tem tanto significado, ele tem tanta informação, que nós vamos ter o primeiro sermão somente com esse prefácio. Nós vamos ler todos os mandamentos, do verso 6 até o 21, mas vamos nos concentrar no prefácio, verso 6, hoje. E aí, quando o mandamento for exposto nos outros domingos, vocês vão perceber, eu vou ler o prefácio e o mandamento. O prefácio e o mandamento. Para subsidiar que a guarda da lei, ela depende do que está sendo dito aqui no prefácio. Eu não vou explicar, porque senão eu vou entrar no sermão. Bom? Então vamos lá. Vamos ler a partir do verso 6 até o versículo 21. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente que tomar o seu nome em vão. Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor, teu Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali, com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Honra teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolonguem os teus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não desejarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Amém. Nós vamos orar ao Senhor. Vamos até a presença dEle. Ó Deus bendito, nós nos colocamos na Tua presença essa manhã, diante da Tua santa lei, para aprendermos, Senhor, da Tua palavra, das Tuas instruções, aquilo que nós devemos crer a respeito do Senhor e viver na nossa caminhada cristã. Que Teu Espírito, Senhor, abra o nosso entendimento. Que Cristo, Senhor, seja revelado. Para aqueles que pensam, Senhor, que a lei é apenas dada como mandamentos e mandamentos, precisam compreender antes disso a introdução dela que é nos dada em graça e misericórdia pela obra do Teu Filho. Ó Pai Santíssimo, nos faz compreender as maravilhas da Tua lei essa manhã, à luz do Evangelho do Teu Filho. No nome dele nós oramos. Amém. A lei no Brasil, ela tem sido cada dia mais distorcida e as suas interpretações estão sendo revistas. Se você pensar, especialmente nesse período de pandemia, nos últimos 90 a 100 dias, a quantidade
de legislação que foi produzida é uma coisa assim incomparável com qualquer outra época da nossa história. Não produzida simplesmente seguindo o rito, o processo normal, via legislativo, onde ali vai ser debatido a proposta, e ali depois sai da Câmara dos Deputados, vai para o Senado, volta para a Câmara, e isso vai ser debatido exaustivamente até que se chegue a uma lei. Mas a lei mudou muito. O que passou a ser lei é o desejo de um. É a cabeça de alguém. É simplesmente a vontade. Então o Supremo Tribunal diz que agora quem passa a ter força de lei são os prefeitos e os governadores. E instintivamente, com o instinto autoritário que qualquer homem pecador tem, eles passam a decretar lei sobre lei, uma atrás da outra, coisas absurdas que ninguém nunca imaginou na vida. Então, em nome da saúde, você não pode sair de casa. Em nome do bem comum, você tem que ficar calado. Em nome da proteção de todos, você não pode sair da sua casa. Você passa a ser parado no meio da rua. Em algumas cidades aconteceu isso. E você tem que provar para onde você vai, para onde você vem. Você é impedido de trabalhar. Você é impedido de passear com sua família. E pior de tudo, você é impedido de cultuar o teu Criador. Força de lei. Não seguindo o rito, mas a força de uma lei. Porque é para o bem do povo. E aí agora um sujeito, sozinho na cabeça dele, passa a fazer leis como um soberano. Nós começamos a ter pequenos imperadores, soberanos, coisa que nunca mais tinha se visto. As monarquias da nossa época são parlamentaristas, são constitucionais. Ou seja, você tem um monarca, você tem um rei, ele reina, mas não governa. Porque se entendeu que isso é muito perigoso. Você colocar todo o poder na mão de uma única pessoa é muito perigoso. Menos se for para uma questão sanitária. Agora você dá todo o poder a uma pessoa. E acha que ela vai poder, sozinha, reger todas as coisas. E aí quando algum sujeito desse ele passa a ser mais criterioso e pensar e dizer, realmente isso aqui está fazendo mal. E ele quer dar um passo atrás nos seus decretos loucos e quer começar a abrir. Então aí vem outro tirano, outro poder judiciário que se levantou como o maior de todos, o supremo. E vem emplacar ainda mais peso sobre a população, retirando toda a responsabilidade do indivíduo, como a palavra de Deus nos ensina, que eu tenho que cuidar da minha saúde, que eu devo cuidar da minha família, e se não fizer isso eu estou sendo negligente. E agora é um sujeito ou uma instituição que vão dizer isso. A reação do povo foi imediata, tanto para o bem quanto para o mal. Uns baixaram a cabeça e disseram, é isso mesmo. E chegaram até a pedir mais, está pouco. Isso é muito comum nos regimes ditatoriais, você tem uma parte da população que não só se submete, mas pede mais. E a outra parte disse, não, peraí, tem alguma coisa errada aqui. E nós começamos a falar e orar imprecatoriamente para que isso não acontecesse. Porque nós percebemos o autoritarismo dessas leis. Nós nos submetemos às autoridades, porque a palavra de Deus nos diz isso. Nós não nos submetemos ao poder do Estado, porque o Estado tem uma espada simplesmente na mão. Não.
É porque nós queremos ter o louvor do Estado para que Deus, o nosso Senhor, seja louvado. Nosso desejo de dar bom testemunho é superior às ameaças da lei. Mas nós não suportamos autoritarismo, porque seria colocar outro Senhor diante do nosso Senhor. Agora, o que realmente me surpreende é quando nós estamos tratando não da lei de homens autoritários e pequenos imperadores que foram formados nesses 100 dias, mas quando a gente passa a lidar com a lei de Deus. E existem pessoas que reagem à lei de Deus como se estivessem reagindo à lei de homens, no sentido em que elas passam a dizer, de uma interpretação equivocada da santa palavra do Senhor, nós temos liberdade no Espírito. E aí eles não desejam se submeter à lei de Deus, eles dizem não suportar a lei de Deus, porque eles têm liberdade. E aí você quer ver quando o mundo evangélico sucumbiu ao pensamento mundano, é quando você começa a dizer, nós precisamos estudar mais a lei do Senhor. E alguém diz assim, estudar a lei? Eu vivo no período da graça, não da lei. Quando alguém diz esse tipo de discurso, você pode ter certeza que todo trabalho liberal, de antinomista, de tirar a lei do nosso meio, venceu. Porque o que entra aí é não a liberdade, mas o que entra no lugar da lei de Deus é liberalismo. O que entra é libertinismo, ou seja, as pessoas vão se tornar libertinas, não livres. É isso que acontece. Quando o sujeito diz, não quero estudar a lei, não quero saber da lei porque eu vivo na graça. E outro caminho muito percorrido nos nossos dias, por conta da rejeição da lei de Deus, é o extremo oposto, o moralismo. Então, algumas igrejas que simplesmente abandonaram o ensino da lei, elas se tornaram libertinas, ou, como chamam hoje, inclusivistas, Você tem membros que são gays, pessoas que já estão no 4º, 5º casamento, todo tipo de imoralidade, mas isso aí está tudo bem, porque Deus quer você do jeito que você é, porque eles abandonaram a lei. E outras igrejas que foram para o extremo oposto, que é o moralismo. O sujeito ele passa a inventar lei. A tua saia tem que ir 10 centímetros depois do joelho, esse tipo de coisa. Você não pode vir maquiada para a igreja, e é só lei sobre lei. Você procura uma fundamentação bíblica, não tem. Então o equilíbrio dessas coisas é a lei. A lei é o equilíbrio, porque foi dada por Deus, porque veio da boca dele. Lá, na primeira vez que a Escritura cita os 10 mandamentos, Êxodo 20, verso 1 diz, falou Deus todas essas palavras. Ou seja, os 10 mandamentos não procedem de Moisés. Quando nós dizemos assim, essa é a lei de Moisés, entenda, é a lei de Moisés porque foi Moisés o instrumento de Deus a ser usado. Mas essa é a lei de Deus. Foi ele que falou. E aqui em Deuteronômio 5, observe na sua Bíblia, verso 5, 4 e 5. Face a face falou o Senhor conosco no monte, no meio do fogo. Verso 4. Foi ele que falou face a face todas estas palavras. Portanto, irmãos, a lei que nós vamos aqui estudar não é lei de homens autoritários e pequenos imperadores, mas a lei do Senhor. O puritano Thomas Boston diz assim, a lei foi dada por Deus, especialmente por Cristo, que entregou essa lei em nome da Trindade. A lei foi dada por Deus,
mas especialmente pela segunda pessoa da Trindade, Jesus Cristo, que fala em nome da Trindade. Abra comigo, por favor, Atos capítulo 7, nas palavras de Estevão, registradas por Lucas. Atos 7, 38. O texto diz assim, 37 e 38. Foi Moisés quem disse aos filhos de Israel: Deus vos suscitará dentre vós, dentre vossos irmãos, um profeta semelhante a mim. E é este Moisés quem esteve na congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai, e com os nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para nulas transmitir. Quem era o anjo que acompanhava o povo no Sinai? Quem era o anjo que entregou a lei a Moisés? Thomas Boston disse, esse é a segunda pessoa da Trindade, o Filho. A lei procede de Deus, especialmente do Filho. É por isso que no Novo Testamento, no Sermão do Monte, que é a lei da nova aliança, quando Cristo começa a explicar os mandamentos, ele diz: eu não vim abrogar a lei, eu vim cumpri-la. E ele diz: vocês escutaram dos antigos, eu agora vos digo. E alguns vão pensar que o que Cristo está dizendo ali, ele está fazendo um contraponto com Moisés. Ele não pode fazer um contraponto com Moisés, já que o que Moisés falou foi dado por ele mesmo. O anjo era Cristo. Então a interpretação que está sendo dada não é a nova interpretação da lei. Mas quando ele diz assim: vocês ouviram o que os antigos disseram, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, aquele que olhar para uma mulher com olhar impuro, já adulterou com ela. Isso não é que não estava no Antigo Testamento. Isso foi o que os falsos profetas estavam dizendo na época. E ele conserta a interpretação da lei, porque a lei foi dada por ele. Nunca faça contraponto entre Cristo e a lei, porque Cristo, segunda pessoa da Trindade, entregou a lei em nome da Trindade. Em nome da Trindade. Não com autoritarismo, mas com autoridade. Agora, não Thomas Boston, mas Thomas Watson, ele diz que os benefícios dessa lei para o homem são sabedoria e autoridade. O homem só é sábio quando conhece a lei. Ele cita Jó 9, verso 4, diz assim: ele é sábio de coração e grande em poder. Citando agora Provérbios 3, verso 1 e 2: filho meu, não te esqueças da minha instrução, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles te darão longura de dias e anos de vida e paz. Guarde no teu coração a instrução da minha lei, porque eles te darão longura de dias e anos de vida e paz. Benefício dessa lei, que não é autoritária, é que você vai ser sábio. Você não vai precisar ter 90 anos para adquirir a sabedoria. Você é novo e sábio. Um jovem crente de 17 anos, que aprendeu a lei, é mais sábio do que um senhor de 90 anos que rejeita a lei. A sabedoria não se encontra no tempo, a sabedoria se encontra nas palavras do Senhor. Então você vai adquirir sabedoria. Em segundo lugar, Thomas Watson diz: você vai entender o que é autoridade. Porque o Deus que é criador, Ele pode, Ele deve nos entregar uma lei. O homem, ele vive
somente debaixo de lei. Porque é da natureza de Deus ser legislador e é da natureza do homem se submeter à lei. Nós somos submissos por natureza. Somos criatura e não criador. É por isso que a oferta de Satanás no Éden foi tão maliciosa. Quando ele disse a Adão e a sua esposa: o que Deus teme é que você conheça como Ele, que você seja como Ele. O que é que Deus era ali? Deus fez o mundo, colocou o homem no mundo e deu uma lei. O que é que o homem quer dizer ali? Se eu for como Deus, eu vou fazer lei. Eu não vou me submeter à lei, eu faço a lei. Eu vivo em conformidade com a lei que eu mesmo prescrevo. E aqui você entende, não é assim que eu vou aprender a viver, mas debaixo da lei é que eu vivo. João Crisóstomo, um pai da igreja, disse assim: a Escritura é como um jardim, e a lei de Deus é a principal flor desse jardim. Mais uma vez citando Thomas Watson, a lei de Deus é uma cópia de sua vontade. Nossa orientação espiritual nos apresenta os pecados que devemos evitar, quais deveres devemos perseguir. E aqui eu queria pegar exatamente essa citação de Thomas Watson, quando ele diz: não somente os pecados que eu devo evitar, mas os deveres, ou seja, o que me é exigido a seguir. Numa estrutura de catecismos, de documentos de fé, você tem lógica. Às vezes a gente pensa que a primeira pergunta do catecismo é a primeira porque tinha que ser a primeira, alguém disse que era assim, mas não é assim. Há uma lógica sistemática na teologia dos nossos documentos. Por exemplo, a primeira coisa que o documento fala é a respeito de quem é um homem e o que ele deve fazer. O homem precisa adorar a Deus e gozá-lo para sempre. Se o homem não faz isso, não cumpre a sua própria natureza. Mas como ele vai fazer isso? A terceira pergunta do nosso catecismo, agora o breve catecismo, diz: qual é a principal coisa que as Escrituras nos ensinam? Quem é o homem, quem é Deus e como eu vou conhecê-lo? Então ele diz assim: qual é a principal coisa que as Escrituras nos ensinam? A pergunta é respondida assim: a coisa principal que as Escrituras nos ensinam é que o homem deve crer acerca de Deus e o dever que Deus requer do homem. Então preste atenção nisso. É primeiro o que eu devo crer e depois o que eu tenho que fazer. Não é o inverso. Aí você percebe que essa lei foi dada justamente num ambiente de graça. Porque não é o que eu devo fazer primeiro e depois o que eu devo crer, mas o que eu devo crer para depois fazer. Aí você lembra aqui dos termos do prefácio, abre a sua Bíblia. Deuteronômio 5, verso 6. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei do Egito, da casa da servidão. Antes de falar a respeito do que eu devo fazer, a lei me ensina quem eu devo crer. No Senhor teu Deus, que te tirou do Egito, da casa da servidão. Você percebe como os nossos documentos de fé eles são evangelísticos? Você não vai estudar a lei para você cumprir a lei e ser salvo, mas você vai estudar a lei para você aprender em quem você deve crer e então o que você deve fazer. Abra comigo Mateus capítulo 28 e veja se não é também o ensino de Cristo. Mateus capítulo 28, versos 18 a 20. (18, 28, versos 18 a 20). Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações,
batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Toda autoridade me foi dada, ou seja, essa autoridade que foi dada a ele é a razão pela qual você deve, em primeiro lugar, se submeter, porque ele tem autoridade. Depois ele diz: a minha autoridade é para uma coisa, em primeiro lugar: façam discípulos, preguem o Evangelho, anuncie a obra da redenção. Então, quando você fizer discípulo, aí ele faz a ligação com o sacramento: batize-o em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você não faz o inverso, você não batiza alguém para que ela se converta, mas porque você ensinou e fez discípulo, então isso está atrelado aos sacramentos. Por isso que ninguém pode sentar à mesa do Senhor e ninguém pode receber o batismo sem primeiro ter sido discipulado. E aí, por fim, ele diz, verso 20: ensinando-os a guardar os mandamentos. Você entendeu? Primeiro o que eu tenho que crer, depois o que eu tenho que fazer. Você não começa ensinando o sujeito: você, para ser crente, tem que fazer isso, isso, isso. Ele fica louco. Ele fica louco porque ele sabe que ele não pode fazer aquilo. Então, se você usa a lei do evangelismo, e tem que usar, é para mostrar a impossibilidade dele fazer. Então você vai e ensina o que ele deve crer. Quando ele crê, aí você volta para a lei e ensina o que ele deve fazer. Porque agora já não é mais para salvação, mas porque foi salvo. Então, primeiro o que eu devo crer, e só depois o que eu devo fazer. O primeiro mandamento não é não terás, aliás, a primeira parte dos 10 mandamentos não é não terás outros deuses diante de mim. É: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Lembrando o que Deus fez, tirando eles da escravidão do pecado, da escravidão do Egito, e salvando e dando a eles a terra da promessa. Então, agora cumpram a minha lei. Essa é a estrutura. Na Reforma Protestante, a lei de Deus, ela ganhou sistematicamente 3 usos. Não que não tinha, mas foi sistematizado da seguinte maneira: eu vou aprender a lei para 3 coisas, pelo menos. Primeiro, é o uso chamado uso político, que é o uso que o magistrado civil deveria ter para frear a maldade do homem. Então, toda vez que uma lei nova for ser promulgada, você, como um crente, conhecedor da palavra de Deus, da lei do Senhor, você tem que avaliar se aquela lei que está sendo promulgada pelo Estado, ela bate com a lei de Deus. Porque as implicações práticas, elas vão ter a linguagem dos nossos dias, por equidade geral, como diz os nossos símbolos de fé. Mas a base, o princípio tem que ser a lei de Deus. Então, por exemplo, quando o Estado diz assim: aborto está liberado, não me submeto. Por quê? Como médico, se eu fosse médico, por exemplo, eu não vou fazer aborto. Você pode me matar, me prender, mas eu nunca vou matar uma criança no ventre. Mas o Estado diz que pode. E aí, veja, tem crente hoje que argumenta assim. Mas nós estamos debaixo da Constituição Federal. Pelo amor de Deus, estou debaixo da Bíblia. Nós estamos debaixo da lei de Deus, que é a Constituição Federal. Naquilo que ela se submeter à Escritura, nós então nos submetemos a ela. Porque a autoridade do Estado não é soberana, é relativa. Depende de Deus. A gente diz isso na igreja. Nós dizemos que devemos conferir o que o pastor está dizendo com a Escritura. Quer dizer, na pregação do Evangelho, você não aceita nada que não provenha da Bíblia. Se eu citar qualquer livro aqui, por melhor que seja o autor, e você perceber que aquilo ali não bate com a Escritura,
vai soar um alarme na sua mente. Espera aí, tem alguma coisa errada aí. Aí você quer me dizer que a Constituição Federal não passa por esse crivo? Então toda lei precisa ter como fundamento a lei de Deus, que é um freio para a sociedade. Segundo lugar, o uso pedagógico é como um espelho. Primeiro como um freio para refrear o mal e como um espelho, porque ela mostra quem Deus é e quem eu sou. E ela como um espelho limpo, a lei de Deus mostra a sujeira da minha alma. A sujeira da minha alma. As imperfeições do homem. Então a lei serve também para isso. E por fim, o terceiro uso é o uso didático, como guia ou como aio, que aqui é usado somente para os crentes. Que o segundo você pode até na evangelização usar como espelho a lei de Deus para que a pessoa se sinta realmente pecadora. Mas o terceiro uso não é o uso para todos, somente para os crentes. Por que somente para os crentes? Porque é para a santificação. É por isso, irmãos, que a gente não aconselha biblicamente no sentido de fazer aconselhamento em gabinete pessoas que não são crentes. Porque o uso da lei ali no gabinete é esse. É o uso didático. O irmão está num pecado, o que é que a gente faz? A gente abre a palavra de Deus e ensina a ele o caminho que deve andar. Mas se você tem uma pessoa na sua frente que ela não crê, como é que eu vou aconselhar alguém que não crê? O terceiro uso só é para os crentes. Por isso que no aconselhamento bíblico nós não tratamos de descrentes, nós evangelizamos os descrentes. E então, se eles se converter, eles vão ser guiados pela lei. O Catecismo Maior, agora não mais o breve, Catecismo Maior de Westminster, quando ele fala do prefácio aos 10 mandamentos, e vai ser essa pergunta a base da exposição específica lá do texto, diz assim: qual é o prefácio dos 10 mandamentos? O prefácio dos 10 mandamentos é: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Nestas palavras Deus manifesta a sua soberania como Jeová Senhor, o eterno, imutável e poderoso Deus, existindo em si e por si, cumprindo todas as suas palavras e obras, manifestando que é um Deus em pacto. Ele é soberano Senhor, Deus em pacto, com todo o seu povo e com Israel antigo, que assim como tirou a estes da servidão do Egito, ou seja, redentor, assim nos libertou do cativeiro espiritual, e que portanto é nosso dever aceitar a Ele só por nosso Deus e guardar todos os seus mandamentos. Ele é Jeová Senhor soberano, Ele é um Deus em pacto, Deus pactual, e Ele é o nosso Redentor. Existe um comentário dessa pergunta na obra de Thomas Boston, que eu vou utilizar aqui, e antes dele começar a explicar cada parte do prefácio, ele diz assim: percebam que Deus, Ele nos dá 3 razões pelas quais nós devemos nos submeter à lei. Ele diz, porque Deus, Ele para nos dar razões para nos submeter à lei. Ele vai explicar, porque assim, como um pai, como mãe, você sabe muito bem disso, a gente vai dar uma ordem a um filho, tem hora que dá para a gente explicar. Olha, faça isso por conta daquilo. Tem hora que não dá para explicar. E o filho fica querendo questionar e você diz, ele fica, mas por quê? Mas por quê? E você explica. Tem hora que você não tem mais paciência, ou então não é hora de explicar. Aí você diz, por um motivo óbvio, porque eu sou seu pai e você é meu filho. Tá bom para você? Mas Deus, Ele faz isso às vezes, mas aqui na lei Ele não fez isso. Ele deu 3 razões pelas quais eu vou mandar e vocês vão me obedecer. 3 razões. Porque Deus respeita, diz Thomas Boston, a natureza humana racional.
Porque ele pôs racionalidade no homem, então ele usa a racionalidade do homem. Porque ele não vai dar uma lei como ele dá para um animal. Ele vai dar o animal, ele obedece à lei de Deus por instinto. Você não pega seu cachorro e fica dizendo: olhe, você não deve urinar aqui, porque isso aqui é uma questão de saúde. Você não vai fazer isso. Esse tipo de argumentação não existe, porque é um animal. Mas com teu filho, você vai argumentar racionalmente. Por isso, as 3 razões. É por isso que, por exemplo, quando Israel pecou fazendo bezerro de ouro, lá em Êxodo, capítulo 33 de Êxodo, Moisés vai falar com Deus, e ele vai orar, intercedendo pelo povo. Ele diz: Senhor, o que é que os outros vão pensar? Porque a resposta de Deus foi: tudo bem, vocês vão chegar na terra da promessa, mas eu não vou. Aí Deus diz assim: o que é que os outros vão pensar, Senhor, a teu respeito? Porque o que nos diferencia dos outros povos é que o Senhor anda conosco. Se o Senhor não andar conosco, o que é que vai nos diferenciar? Uma oração racional, uma oração com argumento. E foi registrada na Bíblia para que você aprenda a se relacionar com Deus de maneira racional. Até mesmo na oração que Cristo nos ensina. Ele diz: diga, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado os nossos ofensores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pronto, poderia parar aí. Aí ele vem e completa: porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A argumentação racional: porque tu tens o poder, a glória, o reino é teu, Senhor. É por isso que eu vou orar assim. É por isso que a lei, ela só é dada depois que os argumentos são entregues, para que o homem compreenda que Deus respeita a nossa natureza. Daí ser uma loucura você ter um culto que não é racional. Daí é uma loucura você pensar, preste atenção, que alguém vai invocar o Deus Santíssimo, dizendo lá, 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 lelé, repetindo esse tipo de coisa sem sentido. Porque Deus é um Deus racional. E você precisa se relacionar com Ele racionalmente. Então vem as 3 razões. Acompanhe comigo, volta comigo lá para Deuteronômio 5. Deuteronômio 5, verso 6. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei do Egito, da casa da servidão. Primeira parte é: eu sou o Senhor. Veja que Senhor está escrito tudo em caixa alta, né? Então por isso você já pode entender que aqui a palavra Yahvé, o Deus que se revelou a Moisés, um Deus pactual, mas não é usado aqui como no sentido pactual inicialmente, mas no sentido de soberano Senhor. Por que eu devo me submeter à lei de Deus? Porque Ele é Senhor e eu sou servo. Só por isso. Ele é Senhor e eu sou servo. Então por que usar o nome pactual, o nome Yahvé? Se você voltar comigo lá para Êxodo, capítulo 3, onde esse nome foi revelado, por favor. Êxodo 3, verso 12. Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal que eu te enviei. Depois de haver tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel, e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntaram: qual é o seu nome? Que lhes direi?
Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou. O eu sou me enviou. Essa frase, né? Eu sou o que sou. Isso tudinho é o nome de Deus, é Yahvé, é o significado. Um tetragrama são 4 letras que procedem de um verbo. Isso é interessante. O verbo ser e estar, do hebraico, é raiá, que é onde vem, por exemplo, o nome de Eva, Rava, é de raiá, ela é mãe dos seres viventes. E ele é o que vive, ele é o que é. Esse Deus que está sendo revelado aqui, ele não será o que não foi. Ele não é o que não vai ser. Ele é sempre o que é. Filosoficamente, né, Deus não existe. Deus é. Se a gente for aqui partir para filosofia, é isso. Se alguém disser, Deus existe, você pode dizer tranquilamente, não, Deus não existe, Deus é. Porque a existência pressupõe limitações que são muitas. Deus não tem limitação, Ele é o que é, por definição. Então, eu sou o que sou. Quando Ele diz lá, eu sou o Senhor, Ele está dizendo, eu sou o mesmo que me revelei a Adão na criação. Eu sou o mesmo que me revelei a Moisés na redenção. Eu sou o mesmo que vai andar com o meu povo até o fim. E eu sou o que estará com vocês na eternidade. E curiosamente, Cristo, Ele diz aos fariseus, porque eu sou o Filho, porque eu sou, ele repete isso várias vezes no capítulo 8 do Evangelho de João. O eu sou, imutável. Por que ele começa dizendo isso? Porque ele é soberano, mas aí, né, o autor vai dizer, ele ensina que ele é único, simples. Deus é simples, ou seja, ele não tem partes, ele não tem divisões, ele é único e sem concorrentes. Ele é o Senhor. Aí há uma ligação direta com o primeiro mandamento, que diz, não terás outros deuses diante de mim. Por quê? Porque eu sou. Nenhum outro é. Eu sou. Todos os outros existem dependendo de mim. Só eu sou. Como é que você não vai se submeter a um Deus desse? Que não existe, mas é. Que é Senhor por excelência. Se Adão tinha autoridade sobre Eva, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva, como diz Paulo, a primeira carta a Timóteo, capítulo 2, somente por isso, pela ordem da criação, que tamanha autoridade tem esse Deus, esse Senhor, que fez todas as coisas? Incomparável autoridade. Então é muito diferente desses tiranos da nossa época. Eu me submeto a Ele porque Ele tem autoridade, Ele é. E o que Ele disse, Ele vai cumprir, porque Ele não muda. Todas as promessas do Senhor, elas se cumprem cabalmente uma por uma, porque Deus não muda. Eu sou o que sou. Agora volta comigo lá para Deuteronômio 5, 6. Eu sou o Senhor. Aí ele diz em seguida, o teu Deus. Veja que essa expressão ela vai se repetir muitas vezes no texto. Verso 11. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus. Verso 12. Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. Verso 14. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. E ele volta a dizer isso, verso 16. Honra teu pai e tua mãe, como o Senhor teu Deus. Ele é o Senhor, mas Ele é o teu Deus.
Não é qualquer Deus, ele é o meu Deus. Esse pronome de posse que ele vai se repetir em toda a estrutura dos 10 mandamentos. Para ligar que a ordem que é dada pelo Senhor soberano sobre todos, ela é dada especialmente aos filhos do pacto. Então, num sentido, Deus está falando com o mundo, mas no outro sentido, Ele está falando com a igreja. Então, o mundo, quando olha para a lei de Deus, olha como peso. Mas os crentes, quando olham para a lei de Deus, eles dizem: é o meu Deus que está falando. Isaías 54, verso 5, abra comigo, por favor. Ele diz assim: porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado Deus de toda a terra. Porque o teu Criador, ou seja, o teu Senhor, aquele que Ele é também o teu marido. Ele é Senhor de todos, mas Ele escolheu a igreja. Então Ele entrou num pacto com a igreja. Ele se casou com a igreja. Ele é o Redentor e é teu marido. Ele é o teu Redentor. E Ele diz logo em seguida, verso 6: porque o Senhor te chamou como mulher desamparada e de espírito abatido, como a mulher da mocidade que fora repudiada, diz o teu Deus. Comece a tratar Deus assim. Não é o Deus, ou um Deus, é meu Deus. Você que é filho e é jovem e aprendeu dos seus pais a vir para a igreja, não diga eu vou para a igreja dos meus pais. Não diga eu vou porque meu pai me obriga. Não diga Ele é meu Deus. Se meus pais não puderem vir, eu venho. Porque não é o Deus do meu pai, não é o Deus da minha família, simplesmente é meu Deus. E você aprende a ter um relacionamento pactual. Se você não ensinar isso aos seus filhos, eles nunca virão sozinhos para a igreja. Se ele aprender simplesmente que a lei é a lei de um Senhor, mas não do teu Deus, e você revelar isso no Evangelho, no seu dia a dia, mostrando a ele: veja meu filho aqui o que Deus fez por nós. Me lembro das palavras que Moisés registrou lá em Êxodo 12, quando Israel estava saindo do Egito e foi dada a Páscoa. Aí a pergunta era: e esse ritual aqui, quando os seus filhos perguntarem, vocês vão dizer: foi o Deus que nos tirou com mão poderosa do Egito. As gerações iriam dizer isso, que nem viram a Páscoa. Então, quando chegar agora na hora da Páscoa do Senhor, você vai olhar para o seu filho, e ele, às vezes ele quer beber do copo, do cálice, ele quer comer o pão. E aí você vai chegar em casa e vai contar a história da redenção e dizer: meu filho, o que estava acontecendo ali era o seguinte: seu pai era pecador, sua mãe estava condenada ao inferno, e Deus nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do teu amor. Aí ele vai dizer: então por que eu não tomo? Então ore, meu filho, para que quando você cresça e você chegue à idade da razão, você também possa tomar do pão e do cálice. Ele é o nosso Deus. Ele é o Senhor, o teu Deus. Hebreus capítulo 8, verso 10 diz assim: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Quando se concretizar a salvação, ele diz: então as leis não estarão simplesmente numa tábua, não estarão na Bíblia simplesmente, mas estão no meu coração.
E o que é que acontece? Qual é a consequência disso? Eu serei o vosso Deus e vocês serão meu povo. Por isso Cristo tem o nome de Emanuel, Deus conosco. É o Deus que está com o seu povo, pactualmente. Ninguém estará com Deus sem Cristo, porque alguém só tem Deus como seu Pai se tiver Cristo. Só se tem Deus por Pai se não se nega o Filho. Então, a lei será inscrita no teu coração e você será chamado filho de Deus. Voltando lá para Deuteronômio 5, a última razão dada é que te tirei do Egito, da casa da servidão. Veja como era chamada a nossa casa. Assim é chamado o mundo. O mundo é a casa da servidão. O que a servidão aqui não é negócio de, esse tipo de pensamento de funcionário. Tem FGTS, tem direitos, né? É um dia semanal de descanso. Pode esquecer. Não, isso não é esse tipo de servidão. Escravidão. Porque vocês estavam na casa da escravidão no Egito e eu vos arranquei de lá. É essa a expressão que está sendo dada aqui. Vocês não podiam sair de lá. Então, quando um sujeito ímpio olha para um crente e diz assim: vocês são um bando de escravos, vocês querem dizer que eu sou escravo? Eu faço o que eu quiser, meu amigo. Vocês só fazem o que Deus manda, só fazem o que o pastor manda. Aí você olha para o sujeito e diz assim: tá bom. Então faça o seguinte: deixe de fazer o que a tua natureza pecaminosa manda. Eu duvido você conseguir se libertar desse tipo de hábito que você tem. Ele nunca vai conseguir se libertar daquilo que ele faz, porque ele está preso. É um vício. Pessoas que se enveredam, né, em pornografia, se enveredam em todo tipo de imoralidade. Como é que sai disso? É difícil, irmãos. Que é como uma prisão. Mas isso é só um pouquinho do que é a prisão da casa da servidão. Mas aí vem a palavra de Deus pelo Filho que diz: se o Filho vos libertar, então verdadeiramente sereis livres. Só se o Filho o libertar. E aí, vou voltar mais uma vez a citar Thomas Boscham, que lá no final do capítulo, quando ele está expressando isso aqui, ele diz que essa salvação gloriosa, ela se deu quando Israel gemia no Egito, clamando por salvação. E aí, por que ela é gloriosa? Porque Deus mandou pragas sobre o Egito. Gafanhotos, moscas, o rio virou sangue. Veio morte sobre os primogênitos do Egito e vida sobre Israel. E então eles saíram caminhando pelo deserto. E quando chegaram diante do mar, com um exército de Faraó atrás deles, o mar se abriu. Depois o mar se fechou sobre o exército de Faraó. Depois eles caminharam e tiveram fome. Deus mandou maná. Depois Deus mandou cordonizes. Deus mandou sapatos que não se toravam, sandálias que não se toravam, roupas que não se desfaziam durante o tempo. Nuvem, fogo. Ele vos tirou da terra do Egito. É uma salvação impressionante. Não menos impressionante do que a nossa. Porque o que é Faraó perto de Satanás? A nossa salvação é tão gloriosa, muito mais gloriosa do que a que está sendo narrada aqui. Isso aqui é só um tipo, uma sombra. E Deus te diz assim: eu te tirei do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Por isso, não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Não usarás o nome do Senhor teu Deus em vão.
Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Honra teu pai e tua mãe. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás o que é do teu próximo, porque eu sou o Senhor, porque eu sou o teu Deus, e porque eu te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Somente uma igreja que conhece a santa lei de Deus, em contexto de graça e misericórdia, no prefácio, é que vai dar valor à obra de Cristo. Só assim você conhece o valor da obra de Cristo, que é nosso Senhor, que é nosso Deus e que é nosso Redentor. E somente assim nós vamos estar prevenidos do legalismo e do moralismo. Só uma igreja que conhece a lei de Deus e o Evangelho de Cristo pode viver uma vida cristã livre. Livre dos moralismos de doutrina de homens inventadas, do que você veste, do que você... Né, não por princípios, mas por simples pensamento de um pequeno imperador de uma igreja. Como também você vai estar livre de entrar no meio de um povo que vive uma vida imoral e longe dos princípios do Evangelho. O equilíbrio é a lei de Deus. O equilíbrio é conhecer a lei à luz do Evangelho. Que o Senhor nos abençoe, irmãos. Amém.